E aí galera, tudo bem? Eu sou a Sargento Joana, vim aqui hoje pelo Libertas Concurso com uma aula de Direito Constitucional. Nessa aula a gente vai tratar sobre o direito de nacionalidade, que está lá na nossa Constituição Federal, nos artigos 12 e 13. Essa aula é focada no seu concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Nela, além desses artigos, eu trouxe também algumas questões de concurso, para ver como que as bancas cobram esse assunto nas suas provas, tá? Então se ajeita na cadeira, vira a chavinha aí da concentração que a gente vai começar mais uma aula. Eu sei que é muita matéria, quando a gente pega o edital a gente assusta, né? Porque realmente é muita coisa pra gente estudar, mas pouco a pouco a gente vai esgotando toda essa matéria. A prova tá chegando e não é hora de desesperar, tá? A gente vai chegar lá com a bagagem cheia de conhecimento e vai dar tudo certo. Pra gente iniciar nossa matéria, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente diferenciar o brasileiro nato do brasileiro naturalizado. Para a gente tratar de brasileiro nato, a gente tem que seguir algumas regrinhas. É utilizado dois critérios, o critério ius soli e o critério ius sanguinis. O critério ius soli, como que a gente vai fazer na hora da prova para a gente associar esse critério, né? Para a gente lembrar desse critério? A gente vai lembrar do solo, então esse critério nada mais é do que nasceu no solo brasileiro, será considerado brasileiro nato. Só que nesse caso a gente tem uma exceção que a gente tem que ter cuidado na hora da prova. Se a criança nasceu em solo brasileiro, mas ambos os seus pais são estrangeiros e ao menos um deles estiver a serviço do seu país de origem, essa criança não será considerada brasileira nata, mesmo que ela nasça em solo brasileiro. Então vamos a um exemplo para ficar mais claro. Um casal de italiano vem para o Brasil e a esposa, né, a mulher, tem um filho aqui em solo brasileiro. Se for só isso, se não tiver mais detalhe, essa criança será brasileiro nato, né? Se não tiver mais nada na questão, essa criança será considerada brasileira nata, certo? Mas como a gente já sabe que ambos os pais são estrangeiros, e se na questão vir cobrando lá que um dos pais, que o pai está a serviço da Itália, do seu país de origem, então essa criança não será brasileira nata. Mas uma pegadinha dentro dessa exceção. O pai ou a mãe que estiver de serviço do país tem que ser do seu país de origem, tá? A gente tem que ficar muito atento a isso. Porque se tiver lá na prova o casal de pais mexicanos e o pai está a serviço do Uruguai, então nesse caso não se aplica essa exceção, tá bom? Então, para recapitular, essa regrinha, esse critério do ius soli é o critério do solo. Nasceu no solo brasileiro, é brasileiro nato, tá joia? Qual que é o outro critério agora que a gente vai falar? É o ius sanguinis, que é o critério sanguíneo. Nesse critério nós temos três hipóteses previstas na Constituição. O primeiro critério são os nascidos fora do Brasil, né? Então em solo estrangeiro, mas de pai ou mãe brasileiro, e um dos dois está lá no exterior a serviço da República Federativa do Brasil. Então, mesmo que essa criança nasça no exterior, se ela for filho de pai ou mãe brasileiro, e um deles, né, o brasileiro, estiver a serviço da República Federativa do Brasil, essa criança também será considerada brasileira nata. E a outra hipótese, também nesse critério sanguíneo, são os nascidos fora do país, de pai ou mãe brasileiro, que não estão a serviço do nosso país, mas essa criança vai ser registrada num órgão brasileiro competente. Então, se houver esse registro em órgão brasileiro competente, mesmo que nasça no estrangeiro, essa criança também será brasileira nata. E mais um caso de critério sanguíneo são os nascidos fora do país, de pai ou mãe brasileira, que vêm a residir no Brasil e opte, após completar a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Esse é mais um caso de brasileiro nato. Então, o que a gente tem que lembrar? Que para ser considerado brasileiro nato, nós temos duas regrinhas, que é o ius soli e o ius sanguinis, que é o critério do solo e o critério sanguíneo, tá? Então, a regra é o territorial, né? O solo, nasceu no solo brasileiro, será considerado brasileiro nato.
mas a gente tem que ter cuidado com a exceção, ambos os pais estrangeiros e um deles estiver a serviço do país, não será brasileiro nato. E o critério sanguíneo que a gente tem as 3 hipóteses: nascido fora do país, de pai ou mãe brasileiro, que um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, ou os nascidos fora do país, de pai ou mãe brasileira, que foi registrado, né, em órgão brasileiro competente, tem o registro competente, ou o nascido fora do país, de pai ou mãe brasileiro, que venha a residir no Brasil posteriormente e opte após completar a maioridade. Então, o brasileiro naturalizado agora. O brasileiro naturalizado é aquele estrangeiro que requereu a nacionalidade brasileira. Então, ele vai ter essa naturalização, tá joia? E são 2 hipóteses. A primeira hipótese são os estrangeiros oriundos de países que têm a língua portuguesa como idioma. Então, para esses estrangeiros, é exigido a residência ininterrupta por 1 ano no Brasil, mais idoneidade moral. Essa é a primeira hipótese para naturalização. E a segunda hipótese são os demais estrangeiros que residem na República Federativa do Brasil, mas nesse caso eles têm que demonstrar a residência ininterrupta por mais de 15 anos. E além disso, também não pode ter condenação penal. E além disso, tem que fazer o requerimento, tá joia? E detalhe, se esse estrangeiro cumprir todos esses requisitos e fizer o requerimento, se ele atender a esses requisitos, o Brasil, ele tem que conceder a naturalização, é um ato vinculado, tá? Cumprir os requisitos, esse estrangeiro tem direito à naturalização e será considerado, então, brasileiro nato. Mais um detalhe agora, vou mostrar para os senhores. A nossa Constituição Federal, ela fala que não pode haver distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, salvo os casos específicos na Constituição. E nesse artigo, nesse título do direito da nacionalidade, ela vem trazendo para a gente uns cargos que são privativos de brasileiro nato. E como que a gente vai fazer para lembrar na hora da prova, porque a gente sabe que é muita informação, muita coisa que a gente tem que lembrar, de quais que são esses cargos. Então eu trouxe uma regrinha que vai chegar lá na hora, não vai ter erro, que é uma regrinha mnemônica mp3.com. Então todos esses cargos privativos estão nessa regrinha. Vamos conferir. Ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, os ministros, da carreira diplomática, o oficial das Forças Armadas e o ministro da Defesa. Tá? Então, se você lembrar do mp3.com, na hora da prova não vai ter erro. Como você é um aluno, do Libertas Concurso, quando vier lá, cargos privativos de brasileiro nato, na hora você vai lembrar da professora. mp3.com, não vai ter erro. Agora nós vamos ver como que as bancas costumam cobrar esse assunto nas provas. A primeira questão é o seguinte, é o enunciado. Klaus, nascido na Alemanha, é filho de Ângela, também alemã, e de Afonso, brasileiro, que estava no país germânico porque fora contratado por empresa privada local, como engenheiro mecânico. Klaus, com 18 anos, resolve seguir os passos do pai e vem para o Brasil cursar engenharia mecânica em conceituada Universidade Federal. Para tanto, e para concorrer às vagas comuns, deseja ter reconhecida a nacionalidade brasileira. Acerca do caso narrado e com base no que dispõe a Constituição da República, assinale a afirmativa correta. O que o enunciado da questão trouxe para a gente? Que Klaus é filho de um alemão com um brasileiro e mora no exterior e ele quer requerer a nacionalidade. Aí a gente tem que analisar para ver se é possível. Vamos às alternativas. Alternativa A. Klaus não poderá optar pela nacionalidade brasileira, pois Afonso, ainda que brasileiro, não estava na Alemanha a serviço do Brasil. Falso, porque a gente tem outras hipóteses, além do serviço que um dos pais tem que estar a serviço do Brasil, a gente tem outras hipóteses do critério sanguíneo, Letra B. Klaus poderá ter reconhecido a condição de brasileiro nato se fixar residência no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, ainda que não tenha sido registrado em repartição brasileira competente na Alemanha.
Essa, até então, é a mais correta. Será a nossa alternativa correta, né? Na verdade. Por quê? Porque Klaus, apesar de ter nascido lá, ele é filho de pai brasileiro. Ele vem residir, né? Ele já veio residir no Brasil. E ele vai optar a qualquer tempo, após completar a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E nesse caso, ele será considerado brasileiro nato. É a nossa terceira regrinha do critério sanguíneo. Alternativa C. Tendo em vista que Klaus já atingiu a maioridade, poderá requerer a nacionalidade brasileira apenas na condição de naturalizado. Não, nesse caso, a gente já acabou de falar, ele também será considerado brasileiro nato. E a letra D. A comunicação em língua portuguesa mostra-se como condição para a obtenção da nacionalidade brasileira por Klaus. Também está errada. Por quê? Porque ele é filho de brasileiro. Então, mesmo que ele tenha nascido no estrangeiro, se ele vier residir no Brasil e optar qualquer tempo após completar a maioridade, ele também será considerado brasileiro nato. Então, essa é a nossa alternativa correta, é a alternativa B, tá? Vamos para a segunda questão, pessoal. Ao enunciado, Ana, nascida no território brasileiro, enquanto seus pais, italianos, aqui se encontravam a trabalho em uma sociedade empresária privada italiana, procurou um advogado e o consultou sobre sua nacionalidade. Então, o que traz o enunciado pra gente? Ana nasceu em território brasileiro. Então, até a gente analisar o restante, a gente vai usar o critério do solo. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro nato. Ela é filha de pais italianos e os seus pais estão a serviço do seu país. Só que aqui, eles não estão a serviço do país, eles estão a serviço de uma sociedade empresária privada italiana. Então, não é a serviço público do seu país de origem. Então, nesse caso, a gente vai adotar a regra geral. Nasceu em território brasileiro, ela será considerada brasileira nata. Então, vamos às questões. A. Brasileira nata, independentemente de qualquer ato complementar. A gente já mata a questão, a gente sabe que ela será brasileira nata. B. Estrangeira, mas pode se naturalizar brasileira a qualquer tempo. Letra C. Brasileira nata, desde que opte por essa nacionalidade ao completar os 18 anos. Letra D. Estrangeira, mas pode adquirir a nacionalidade brasileira a qualquer tempo, a partir do requerimento dos seus pais. E a letra E, brasileira nata ou naturalizada, conforme seja registrada no Brasil em momento anterior ou posterior à maioridade. Então, percebe que na hora da prova a banca vai tentar mexer com essa cabeça na questão da maioridade, tá? Então, não importa se ela veio morar no Brasil, não é o nosso caso, porque ela nasceu em território brasileiro. Mas não importa se ela vier residir no Brasil antes ou após completar a maioridade. O que importa é que ela venha residir no Brasil e opte depois de atingida a maioridade a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, tá? Só que no nosso caso, ela nasceu em território brasileiro. E os seus pais, apesar de serem estrangeiros, não estavam a serviço do seu país de origem. Então, ela vai ser considerada brasileira nata, tá bom? Vamos para mais uma questão. Aí eu trouxe a resposta correta, que é a A. Mais uma questão. Analise o breve relato abaixo, considerando apenas as informações nele contidas, e assinale, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a alternativa correta. Annelise nasceu no Brasil, filha de 2 holandeses. Passados pouco mais de 5 anos vivendo no país, mudou-se para a Holanda com a família, onde viveu por mais de 13 anos e, posteriormente, já atingida a maioridade, resolveu retornar ao Brasil. Depois de mais de 10 anos vivendo em uma pequena cidade do sul do país, Annelise se casou com um brasileiro, com quem teve 2 filhos. Contando ao todo mais de 15 anos de residência no Brasil e desejando ficar no país de modo permanente, ela então decidiu requerer a nacionalidade brasileira. Então vamos analisar o enunciado da questão. O que ela traz pra gente? Annelise nasceu no Brasil. Qual que é a regra geral? Do solo. Nasceu em solo brasileiro, ela será brasileira nata, desde que seus pais não sejam estrangeiros e não estejam a serviço do seu país de origem. Nesse caso, ela é filha de 2 holandeses, ela é filha de estrangeiro, mas na questão não traz pra gente que eles estão a serviço do país. Então, a regra geral
nasceu o solo brasileiro nato. Nesse caso, diante disso, analise. Letra A. Será considerada brasileira naturalizada? Errado. Letra B. Será considerada brasileira naturalizada, mas somente se não tiver nenhuma condenação penal? Errado. Não terá nacionalidade brasileira, uma vez que os 15 anos de residência exigidos pelo texto constitucional devem ser ininterruptos. Realmente, tá? Esse prazo tem que ser ininterrupto, mas não se aplica ao nosso caso, porque ela é filha de holandeses, mas ela nasceu no território brasileiro. E a letra D será considerado brasileiro nato, que é a nossa alternativa correta. Letra D. Pessoal, mais um tópico que está nesse capítulo do direito de nacionalidade é a perda da nacionalidade. Então eu pergunto para os senhores, o que vocês acham? Pensa aí. Brasileiro nato, pode perder a nacionalidade brasileira? Pode, tá? Se for um ato voluntário, se o brasileiro for lá e pedir, requerer, que quer perder a nacionalidade, quer adquirir outra nacionalidade originária, ele pode perder a nacionalidade brasileira, tá bom? Nós temos uma observação quanto a isso também. Quando se tratar de reconhecimento de nacionalidade originária, o brasileiro não perde sua naturalização. Mas dê um exemplo, professora. Tá aqui o casal de italiano, que a gente já deu o exemplo hoje. A esposa ganhou o filho em solo brasileiro e eles não estavam a serviço do seu país de origem. Qual vai ser o critério? Critério do solo, vai ser brasileiro nato. Só que ele é filho de italianos também. E ele pode adquirir a nacionalidade italiana? Pode, ele também vai ser italiano nato e brasileiro nato. Nesse caso, ele não vai perder a nacionalidade. E tem outro caso que ele também não perde. Se for imposto para ele a outra nacionalidade, ele também não perde a brasileira. Me dá um exemplo, jogador de futebol. Ele joga lá pro time da Itália também. Aí se falar assim, não, você só vai continuar jogando futebol para a Itália se você se naturalizar. Então, nesse caso, como é imposto, ele também não perde essa naturalização, tá bom? E se for para usufruir de direitos civis, também não perde a nacionalidade, não deixa de ser brasileiro nato, tá bom? E o brasileiro naturalizado? Então, o naturalizado, ele pode perder? Pode, se ele também requerer voluntariamente a perda da nacionalidade ou se ele praticar atividades nocivas ao interesse nacional, ele também vai perder a nacionalidade brasileira. Então, o que a gente tem que perceber? Que no caso do nato, só tem uma hipótese de perda, tá, joia? Que é também o voluntário, quando ele adquire outra nacionalidade, voluntariamente. E no caso do naturalizado, nós temos as duas hipóteses. Se ele praticar atividade nociva ao interesse do Estado, né, do nosso país, ou se ele adquirir a outra nacionalidade. Então, pessoal, é isso. Quando vocês forem ler os artigos, vocês vão ver lá que no artigo 12 a Constituição traz pra gente os brasileiros natos e os naturalizados. Eles vão trazer as hipóteses que a gente já tratou aqui, tá? Lá no parágrafo 2º, ele vai falar dos cargos privativos de brasileiro nato, que a gente já tratou. O que vocês têm que ter cuidado para não confundir? No mp3.com, deixa eu colocar a telinha aqui pra gente acompanhar. mp3.com, que é o ministro do STF, não é STJ, tá bom? Presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara. Quando trata de presidente do Senado e presidente da Câmara, não tem o vice, não tem governador, não tem prefeito, e são cargos de carreira diplomática também, a gente tem que lembrar, cargos da carreira diplomática, o oficial das Forças Armadas, tá? E o ministro da Defesa. Não vamos confundir. Não vai esquecer do mp3.com, tá bom? Aí a gente tem lá também, no parágrafo 4º, que é declarada a perda da nacionalidade, que é os casos que a gente já tratou aqui. E nós temos também o artigo 13, que fala que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. E vem pra gente no parágrafo 1º, que são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo. São 4, então, bandeira, hino, armas e selo. Não vai cair na pegadinha de colocar outro símbolo lá, tá bom? Pessoal, então é isso. Assim a gente terminou mais um tópico do nosso edital.
Então, como a gente falou no início da aula, sei que às vezes bate um cansaço, né? Um desespero, aquela sensação de que a gente não sabe nada, mas isso é normal, não se desesperem. Vocês vão ver quando vocês chegarem lá na hora da prova, vocês se concentrarem, as informações vão vindo na mente, vai dar tudo certo, tá? E qual que é a dica que eu vou deixar para os senhores hoje? Para você que não se inscreveu, se inscreva no Libertas Concurso. A gente está fazendo um intensivão focado no seu CFSD 2023, o seu curso de soldado da Polícia de Minas Gerais. Lá nesse curso, nesse intensivão, vocês vão encontrar mais aulas como esta de hoje, vai ter revisão, vai ter muita dica, muito bizu. Esse curso está preparado para a sua prova, tá? Específico para a sua prova. A partir do dia 24 de abril, as aulas serão online. E o melhor, que as aulas ficarão gravadas e você vai poder assistir quantas vezes você quiser, até a véspera da prova, tá, Jó? Então venha fazer parte desse time, venha garantir com a gente a sua aprovação. Se inscreva lá, chama a gente lá no Instagram, chama no WhatsApp, tá bom? Chama lá no direct que a gente vai passar todas as informações. Venha fazer parte do nosso time, venha garantir a sua aprovação. Até a próxima!